Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset, hoje com o tema filosofia, bioética e inteligência artificial. Estamos aqui com o nosso querido e estimado irmão Clotet, Joaquim Clotet, entre vários, vamos chamar assim, títulos que ele tem, e eu gostaria de destacar alguns. O irmão Joaquim Clotet, professor irmão Joaquim Clotet, recebeu há pouco tempo do irmão Manuir, atual reitor da PUC-RS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o título de reitor emérito da própria instituição. Ele é doutor em Filosofia e Letras, área de concentração ética, pela Universidade de Barcelona, que é a primeira no ranking de Xandai, né, no ranking mundial das universidades de Xandai. Então é uma universidade espanhola. Diploma de língua inglesa na Escola de Idiomas da Universidade de Barcelona, bolsista prêmio. Ele tem vários estudos e pesquisas antes e pós o doutorado, tá? Depois eu vou deixar ele falar sobre isso, então tem a pós-doutorado. É um docente, né, ex-professor de Faculdade de Filosofia, lá de Barcelona, professor de Ética e Bioética no curso de mestrado e doutorado na Medicina, na Filosofia e na Medicina e Odontologia. Tá? Também faz visitas na Universidade de Oxford, em 2017. É pesquisador, bolsista do CNPq, né, bolsista sênior do CAPES, membro da Comissão Nacional de Genoma Humano, do uso de genoma humano, sobre acesso ao uso do genoma humano, do Ministério da Saúde. Honrarias doutor honoris causas pela The Rose University de Canadá, título honorífico de cidadão de Porto Alegre, tem como atual últimas responsabilidades, foi vice-reitor da PUC e reitor da PUC, últimas responsabilidades que estão aqui na descrição do seu currículo. Bom, hoje estamos falando aqui, lembrando sempre que nós estamos no dia 18 de dezembro de 2015, estamos, né, uma semana antes do Natal. Se você quiser assistir ao vivo, você pode entrar no YouTube ou no próprio Soul TV, canal 160, que é transmitido para mais de 196 países. Ou também no streaming, né, no Pool Streaming, que está na sua TV Smart. A gente sabe hoje que os jovens não assistem mais canais, assistem streamings. Então, tanto Soul TV no canal 190, 160, como no app do Pool Streaming você pode fazer. Lembrando que esse programa aqui é de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Sempre o mais importante para nós é você. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7.200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Nossos patrocinadores, estamos aqui com a Método Engenharia, Soluções de Engenharia, e a Promed, Soluções em Saúde. Lembrando que essa medicina e engenharia é mais do que saúde e é mais do que engenharia, do que obra. Tá? Apoio Stream, Direção-Geral Fabiano Brasil, coordenação de jornalismo Tavson, coordenação técnica o Super Eduardo e coordenação de técnica, coordenação técnica, operação técnica, o Eduardo Azevedo. Tá? Muito bem, siga no Instagram, patrocine nosso programa e seja bem-vindo, meu querido amigo, irmão Clotet. Boa tarde, Lumes. Muito obrigado. Muito bem. Irmão Clotet, como eu coloquei aqui no meu prefácio, tá? Eu vou te apresentar o seguinte, da seguinte forma, tá? O irmão Clotet, ele tem uma característica, tá? Minha admiração por ti não é pelo que tu fez ali no teu currículo, que é grande, e sim é como tu age pelo que tu fez e como tu transmite para os outros aquilo que tu sabe. Essa é a minha admiração. Então, dentro desse contexto, né, tu transmite com uma simplicidade
de comunicação mais profundo na tua qualificação do tema, foco e uma provocação na tua própria fala que faz as pessoas pensarem. Então, minha admiração tua é muito por isso, tá? Posso citar vários momentos depois sobre isso aqui. Então, quando tu ajuda a desenvolver o outro, né? Isso é uma dádiva, um dom de Deus. Obrigado por estar aqui conversando conosco. Então, eu vou começar aqui dizendo um pouquinho, né? O irmão Clotet, a origem, já que a gente falou de bioética, de DNA, de cromossomos humanos, né? A origem do irmão Clotet lá da Espanha, da família, papai e mamãe, como é que se deu a tua formação inicial, irmão Clotet? Bom, antes de mais nada, uma pequena observação. Quando tu falaste na minha pessoa, nos meus estudos, e falaste na Universidade de Barcelona. E os que estão acompanhando poderão estar um pouco confusos pelo que tu disseste sobre ranking de Xangai, porque não esclareceste muito bem. E pode ser que alguns se perguntem, bom, a Barcelona é a Universidade de Xangai? O que é isso? Não. O tema é o seguinte: existem mundialmente ou internacionalmente uma série de rankings sobre as universidades. Vários. Times Higher Education, Brasil a Folha de São Paulo, o Singular Board, e, de modo especial, o mais famoso ou um dos mais famosos é o ranking de Xangai. E o ranking de Xangai 2025 apresenta-se a Universidade de Barcelona como a primeira universidade em qualidade e excelência da Espanha. Então, posso dizer que para mim é uma honra e uma satisfação ter feito lá os meus estudos de licenciatura, mestrado e doutorado em filosofia, bem como depois ter sido por 9 anos professor dessa universidade. Então, eu não sou nem professor da Universidade de Xangai, nem tenho relacionamento com Xangai, embora eu gostaria muito, mas simplesmente Xangai é um ranking internacional de qualidade. Falaste depois em Oxford, entre as universidades nas quais eu tenho me aperfeiçoado, e sim posso dizer que eu conheço a Universidade de Oxford de diversas situações. De ter feito lá algum breve curso, pues, por exemplo, de administração universitária, curso de formação em cultura inglesa, esses são cursos breves, de 15 dias, de um mês, de modo intensivo, mas depois a grande satisfação minha foi poder passar um ano de pós-doutorado com uma bolsa especial da CAPES na Universidade de Oxford, após os meus 12 anos de reitorado, que foram, graças a Deus também, muito intensivos, poder passar um ano de pesquisa sob a orientação de bons professores e poder me dedicar à leitura e ao estudo a um ritmo que fazia tempo eu não estava praticando, não estava adequado. Então, vale como observação a tua primeira colocação. Passo um pouco à segunda. Joaquim Clotet. Joaquim Clotet é natural da província de Barcelona, uma cidade chamada Mataró, a 30 quilômetros de Barcelona, uma cidade importante na história das comunicações e na história do desenvolvimento industrial da Espanha, e é que a linha de trem Mataró-Barcelona, Barcelona-Mataró, foi o primeiro ferrocarril da Espanha, e de modo particular devido a que a zona
era e continua sendo muito industrial. Eu, conhecendo um pouco a geografia, por exemplo, do Reino Unido, se a Revolução Industrial lá no Reino Unido começou na Escócia, na parte norte, e de lá se expandiu para o resto do Reino Unido, poderia dizer, e tu certamente que és um homem de negócios, sabes muito bem, a grande região de desenvolvimento industrial na Espanha foi a região da Catalunha, e dentro da Catalunha a área de Barcelona e cidades ao redor. Lá surgiram grandes indústrias do têxtil, de indústrias da confecção de algodão. Mais tarde, quando surgiu o nylon, pois com nylon e com essas fibras artificiais, aquela tradição importante e aquele progresso, pois foi diminuindo. Por quê? Existiu a concorrência dos grandes países da Europa, do leste europeu, bem como dos produtos da China. E, claro, a relevância que tinha essa área, que continua tendo desde outros ambientes e desde outras especialidades, diminuiu um pouco. Embora Barcelona, Catalunha, continua sendo um grande polo de desenvolvimento da Espanha. A minha infância, minha mãe, pois, pessoa de muita cultura, na época em que ela nasceu, não era habitual que as mulheres frequentassem a universidade, mas a família dela disse, olha, de momento na universidade não, mas vamos formá-la nas escolas de magistério, quer dizer, para serem professoras de primeiro e segundo grau. E ela tinha essa formação. E, por outra parte, ela era uma mulher empreendedora e com uma, já disse, boa formação religiosa, eu disse cultural, mas agora quero acrescentar religiosa, e isso, de alguma forma, é o que eu suguei do ambiente familiar. O meu pai se dedicava, pois claro, à indústria textil, e eu fui aluno de um bom colégio. Um bom colégio que naquela época era a metade dos alunos eram internos e a outra metade externos. Sendo que esse colégio estava pois, em Mataró, eu era um externo. Mas tinha alunos internos da Espanha toda, inclusive alguns da América Latina. Lembro, por exemplo, agora, pois, de um colega aí de curso que era do México e a família residia em México. Mas, pelos pais conhecerem muito bem a região e conhecerem a educação, escolheram o colégio, chamado naquela época Colégio Valdemia, pois como lugar apropriado e eles consideravam o melhor para os estudos do seu filho. Tinha também no meu curso mais 2 alunos da Venezuela. E esses alunos da Venezuela, por quê? Os pais eram espanhóis, não eram catalães. Porém, eles sabiam que a região é muito boa e o colégio também muito bom. De tal modo, pois que tinha muita fama e certamente os resultados eram muito bons, de qualidade. Depois, claro, eu passei entrei no Instituto Marista, lá fiz os estudos próprios da instituição e depois passei para a Universidade de Barcelona, onde fiz meus estudos de filosofia. Já naquela época não existiam os rankings que existem hoje, mas sim era considerada uma grande e boa universidade. Com certeza, os estudos eram diferentes da forma como se ensina hoje. Era a base de muita experiência, muita memória importante, mas tanto. Mas, sendo filosofia, se ajudava a pensar, a raciocinar
Desde o primeiro momento, eu tive interesse em temas como que são importantes para a vida social. Por exemplo, que é a paz? Por que surge a violência? Por que há injustiças na sociedade? No que em si que consiste uma vida realizada? O que consiste ser feliz, que é o que todos procuramos? E isso tudo gira em torno de um tema que é a ética. A ética tem grandes horizontes. Podemos afirmar, pois, que a ética se ocupa de modo especial da pessoa humana e como ela pode se realizar. E há, claro, diversas teorias. Uma delas é, olha, seguindo a razão é a pauta de tudo. Mas, claro, nem certamente pode ser a razão. Sabemos que no nosso dia a dia, a maioria das ações, antes de elas serem racionais, elas são afetivas, elas são sentimentais. Mas sentimentais no melhor dos sentidos, é dizer que atua assim a inclinação, atua a simpatia. Então, a ética me interessava e, junto com a ética, a história do desenvolvimento ético. Então, foram prioritárias, volto a repetir, para mim, a história do pensamento ético e o que é, em realidade, na vida prática, uma vida adequada e orientada por uns princípios éticos. Gostei muito desde o início e tive inclinação para os autores de língua inglesa, para a cultura inglesa em geral e, claro, dentro da filosofia e dentro da ética, os grandes autores representativos do pensamento ético com características já de universalismo. E, por esse motivo, dentro da Universidade de Barcelona existia uma chamada Escola de Idiomas, onde eram oferecidos idiomas de todo, da mais grande diversidade. Já naquela época, desde o chinês, o mandarim, que não era considerado importante, mas veja bem que hoje, após o inglês, após a língua espanhola, podemos dizer que o mandarim vai ser uma língua universal. E que quem quiser estar a par hoje da cultura e do desenvolvimento, certamente terá que conhecer o mandarim. Por este motivo, já nas universidades inglesas e de modo especial, até no metrô de Londres, há muita propaganda de aprenda mandarim, porque mandarim é o futuro. Mandarim é a língua do desenvolvimento. Então, sim, trabalhei em inglês, várias visitas, como eu já disse antes, às universidades inglesas, e com grande satisfação, após meus 12 anos do reitor, poder-me dedicar um ano, desculpem, bolsa pós-doutorado na Universidade de Oxford. Isso um pouco ao que se refere à minha formação e aos meus primeiros anos. Irmão, Cloté, vou procurar falar assim. Anotei algumas coisas aqui, tá, da sua fala. Me chama muito a atenção, como tu falaste da referência, muitas coisas que se faziam naquela época, hoje que está sendo padrão no mundo, né? Como, por exemplo, que tu citaste, vários colegas de vários locais já tinham essa percepção na época na universidade, no colégio que tu se formou. Então, hoje se fala em ecossistema, né? Então, já tinha essa ideia de ecossistema. Segundo, da questão da produtividade do trabalho, né? Vinculado com a religião, com a espiritualidade e vinculado também com o ambiente, né? Aquilo que tu fala de realidade, a minha realidade onde eu vivo. Então, aquilo que já se fazia há bastante tempo,
Hoje, o pessoal procura repetir e em alguns lugares está recém chegando, coisas que já aconteciam há muito tempo atrás. Isso me chama a atenção da valorização da tua formação. A segunda questão que eu gostaria de explorar contigo, tá, é o próprio desenvolvimento da PUC. Eu tive o privilégio, né, de participar da tua gestão na área de educação continuada, com grandes figuras, né? O nosso querido Jorge Aldi, né, do Parque Esportivo, do Parque Tecnopuc. Nós não posso deixar de citar o Drayton aqui, o nosso querido Fossati, né, que um grande estudioso, e o Brunelli em ética. Esses dois, Brunelli e o Fossati, foram meus mentores quando eu fui contratado. Na época, o Paniagua disse assim: esse aqui é tuas referências, então, são teus padrinhos na faculdade. Então eu tive um privilégio de contribuir contigo. Se tu pudesse explorar um pouquinho como é que tu pensou a PUC, que hoje é essa abundância, pode melhorar sempre, aquilo que tu fala, vamos nos localizar no tempo e no espaço. Cuidado, né, sempre com soberba, e vamos ter um foco em cima disso. Para realmente ser o melhor do mundo, eu tenho que regular isso, né? Cuidado com o marketing, cuidado com as coisas. Mas tudo bem. Então eu gostaria de dizer como é que tu projetou a PUC que é hoje, né? Que a gente vê, porque muito começou na tua gestão, a gente sabe isso. Da mesma maneira, o irmão Norberto Rauch projetou a PUC, né? Que depois tu deu sequência. Como é que foi esse movimento na tua concepção? Bom, o tema é longo, é um tema interessantíssimo, mas vamos começar um pouco pelos inícios. A PUC é fundada como universidade em 1948, mas antes tinha já uma série de faculdades e, claro, foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e não podemos esquecer, falando na história da PUC, dois grandes reitores. O primeiro, irmão José Otão, que tem em Porto Alegre dedicada uma rua importante, e eu fico muito feliz porque contribuiu enormemente ao desenvolvimento de Porto Alegre. Poderíamos falar que irmão José Otão colocou o basamento, os alicerces da PUC. Veio depois um grande reitor. Ele era físico de formação, um grande matemático, formação também na Alemanha. Ele fez a pós-graduação dele na Alemanha. Ele era de origem alemã e, como todos os alemães, e se não todos, a maioria, gente muito séria, muito responsável. E ele, Norberto Rauch, com uma grande visão de futuro. E ele teve a intuição de que a PUC só poderia ser uma grande universidade, além de um grande campus, com boas faculdades, mas, de modo especial, bons professores. Então, se esforçou muito, muito na formação e especialização dos professores, enviando professores para o exterior, colocando como meta que a maioria dos professores tivessem o grau de doutor, e assim a PUC foi crescendo. Depois chegou a época, pois aqui, daquele que não esperava ser reitor, porque achava que o seu espaço era a sala de aula, a pesquisa, atender os alunos, preparar palestras, ser membro de bancas, que é o Joaquim Clotet, que tu conheces há tempo. Não? E o que eu pensei para a universidade? Aquela época, estou falando do 2006, se eu estou lembrado bem, são 2006. 2004, ainda bem, 2004,
A sociedade estava mudando. Estávamos numa época em que iniciava o processo dentro da sociedade brasileira da inovação. Falava-se muito nas universidades, e boas universidades do exterior. E estou pensando agora na Universidade de Oxford, estou pensando em algumas universidades norte-americanas, e elas estavam trabalhando com o conceito de Entrepreneurial University. E o que é Entrepreneurial University? A universidade empreendedora. E eu disse, após este meu ano na universidade, ou um curso que eu fiz prévio a ser reitor, um curso de um mês na Universidade de Oxford e outro mês na Universidade de Warwick. Warwick é uma universidade também atual, e assim como Oxford tem o conceito de universidade privilegiada pelo desenvolvimento, pela cultura e pela pesquisa, de grande tradição, desde a época medieval. Warwick é uma universidade nascida no século XX, também de grande desenvolvimento, de grande qualidade, e onde o conceito de empreendedorismo é capital. E me ajudou também a conhecer, também nesse momento, a obra de Richard Barton, um grande especialista que se fez famoso através dessa ideia e da sua obra, a Universidade Empreendedora. Então, o empreendedorismo, então, inovação e certamente qualidade. E eu me esforcei muito num outro aspecto, que é a internacionalização. A PUC, certamente, estava trabalhando muito bem, ensino, pesquisa, mas, na minha opinião, podia e deveria crescer não apenas em empreendedorismo, não apenas em inovação, mas internacionalização. E isso fez que, com a ajuda da equipe, que ainda não falei, para mim um capítulo fundamental desse novo período da universidade, da equipe de pró-reitores que juntos trabalhamos para o desenvolvimento da PUC nesses três aspectos de inovação, empreendedorismo e internacionalização. E com alguns desses pró-reitores e alguns professores que já tinham cursado doutorado ou pós-doutorado em boas universidades do exterior, por exemplo, para falar na Alemanha, Universidade de Bonn, Universidade de Berlim, na Inglaterra, Universidade de Oxford, Universidade de Cambridge, na Noruega e na Suécia, depois, em Estados Unidos, diversas das boas universidades, entre elas Harvard. Pois olha, após a visita a estas universidades, não apenas do hemisfério norte, visitamos também universidades do hemisfério sul. Por exemplo, melhores universidades da China e do Japão. Da minha parte, também Austrália. E depois, nem do hemisfério norte nem do hemisfério sul, universidades de Israel. Israel tem uma série de universidades de primeira categoria, primeira classe, junto com institutos de tecnologia. Lá visitamos diversos contatos e depois continuamos com bom relacionamento com projetos de pesquisa, intercâmbio de professores com essas universidades. E isso certamente deu um novo ar à PUC, um ar internacional, um ar de qualidade que, graças a Deus, e ao esforço desses pró-reitores com os quais juntos trabalhamos, e que considero que a obra da PUC não é minha, sino desse grupo de pró-reitores e assessores, e junto com eles, diretores de faculdade,
houve uma grande transformação, sim, da universidade. E aproveito este momento, que é ímpar, porque isso vai para o mundo todo, para agradecer a esses pró-reitores, assessores, diretores, e não apenas eles, porque foi um esforço da comunidade toda em melhorar, vibrar e trabalhar conjuntamente para melhoramento da PUC. E graças a Deus tivemos esse reconhecimento nacional e internacional. Bom, irmão Glotê, nessa fala, segunda fala, me lembrei do 1000 doutores e mestres do ano 2000. Era a meta do Norberto Rauch, o que fez a PUC ter essa visão que tu falaste desses grandes OTAN, cada um tem a sua visão, né? E o do Norberto. Segundo, ficou muito claro na sua fala a questão da inovação, da internacionalização, o que proporcionou isso tudo. Muito bacana essa parte aí, quando tu fala da equipe, realmente eu vivi isso, né? No Paulo Franco, né? Eu tinha conexões da minha área de atuação de telecom, que eu trabalhei na Parques, com o empresário cristão Paulo Renato Kessler de Souza, e o Franco trabalhava na empresa do qual nós fornecíamos, a antiga CRT Telefônica, né? Então, não posso deixar de citar esses nomes. Aí tu fala dos diretores também, né? Nós temos o Edgar Bortolini, que é meu amigo pessoal também, conseguiu ter grandes números na engenharia no período dele, aprofundou bastante isso. Hoje trabalha com satélites e outras coisas, sempre na vanguarda, como você. Solange, né? A sucessão também de quando tu fazia a sucessão, porque essa sucessão, que nem tu falou, tu estás na posição. Isso sempre ficou muito claro, as pessoas faziam uma transição tranquila. A Valesca, que era a antiga diretora de educação, trabalhou comigo na educação continuada. Então, as peças, né, o jogo de xadrez da equipe, todo mundo tem uma questão bacana. Então, eu fico muito feliz de poder relembrar isso, e estou mostrando os movimentos, ficou muito claro. Terceiro ato, a pesquisa que foi publicada... Se me permites ainda sobre este tema, não podemos esquecer, dentro da inovação e do empreendedorismo e a internacionalização, o Parque Tecnológico da PUC. O Parque Tecnológico da PUC é um centro de desenvolvimento não apenas para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil. E aí temos que falar em pessoas que são inesquecíveis, pilares do desenvolvimento tecno-PUC. Irmão Norberto Francisco Rauch, professor Jorge Audi e professor Paulo Roberto Franco. A eles a minha homenagem, e devo dizer que o Rio Grande do Sul e o Brasil deve muito a essas pessoas. E junto a isso devemos falar, entre outros muitos empreendimentos, mas vale a pena, o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Também uma marca, hallmark, diríamos, extraordinária da medicina e da pesquisa nessa área que hoje é área privilegiada para a pesquisa, para o estudo e o desenvolvimento, que é o cérebro. Então, ao seu diretor, o Dr. Jaderson Costa da Costa, e a equipe que junto com ele trabalha, os meus agradecimentos, os meus cumprimentos, e, por favor, continuem. Adiante. Agora é com... Tá certo. O seu artigo, que foi reconhecido agora, né, na revista de bioética, né, o volume 3, Brasília 20, fala sobre filosofia experimental e bioética experimental, uma estimativa. E tu usaste duas palavras que me chamou a atenção no resumo e quando eu comecei a ler, que diziam o seguinte, né? Eu estou examinando e denunciando algumas coisas. Então, como, por exemplo, né,
por vezes injustificáveis. Tu coloca de uma forma muito tranquila determinados assuntos. Então, tu fala assim, discriminados alguns temas, abertura à realidade, trazer para a realidade, a questão da prioridade e da concretude das coisas, o interesse epistemológico do mercado, que pode ir para determinado ou para outro lado, ou até mesmo, né, a aproximação da linguagem, cultura e estatística. Então, tu citou alguns elementos que tu diz assim, cara, vamos cuidar com isso, com esses referenciais. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho esses referenciais que dão um norte para quem quer se aventurar, né? Porque é um experimento. As pessoas hoje querem um experience, né? Às vezes ela não se preocupa tanto com o conteúdo, a parte teórica, mas com a responsabilidade que tu tem, tu pode querer fazer a vivência, estudar um fenômeno, mas não negligencia essa parte. Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, esse enquadramento desse cuidado. Muito bem, muito bem. Antes, uma breve, não digo definição, mas introdução a que eu quero dizer com bioética experimental. Bioética, problemas da vida, problemas da saúde, e sob o aspecto, o ângulo da boa conduta, daquilo que é bom, não apenas para aquele que é o autor, aquele que é o grande protagonista, sino que o grande protagonista é, na área da medicina, o paciente, aquela pessoa que está precisando de cuidado, e já na área da tecnologia, somos os seres humanos que devemos orientar a tecnologia. Bioética, simples. Experimental. Aí temos que baixar as raízes disso. Por que a palavra experimental? Existe uma filosofia teórica, uma filosofia metafísica, uma filosofia também metaética, mas desde o início do pensar também existia uma filosofia que fazia ênfase na experimentação e na observação. Então, muito importantes os princípios, muito importantes as observações, as regras. Mas as regras, se não estão adequadas ao que é a realidade, e neste caso, dentro da física, ao mundo do laboratório, ao mundo daquilo que nós estamos pesquisando, ao mundo das máquinas que estão sendo desenvolvidas naquele momento, às necessidades da sociedade. Pois essa teoria seria uma teoria etérea. Então, para que essa teoria realmente seja eficiência, precisa do quê? Precisa de muitos dados. Precisa conhecer o entorno. Precisa conhecer as pessoas, como as pessoas pensam, quais as aspirações. Então, bioética experimental não é apenas a bioética de princípios, que precisa de princípios, mas precisa de uma bioética, volto a repetir, que conheça a realidade. E, da mesma forma, claro, no desenvolvimento de qualquer indústria, no desenvolvimento da inteligência artificial, que é um tema no qual tu estás interessado, e, nesse momento, ninguém que queira ser um cidadão responsável, já não digo um intelectual, sino um cidadão responsável, tem que saber das possibilidades enormes da inteligência artificial, mas uma inteligência artificial que seja adaptada ao desenvolvimento da sociedade.
E quando eu digo da sociedade, é a sociedade plural. Não apenas aqueles que têm o poder ou que são grandes técnicos em desenvolvimento de novas máquinas. E estou pensando nos tecnocratas, grandes tecnocratas, que ganham muito dinheiro através da inteligência artificial, mas não estão pensando numa inteligência artificial a serviço de todos. E temos que pensar numa inteligência artificial que seja inteligência artificial ou também superinteligência humanista. Existe hoje um grande CEO da Microsoft, que é cofundador também da DeepMind, e ele reflete, ele pensa muito esse conceito, superinteligência humanista. Quer dizer, de jeito nenhum podemos ser vítimas. De quem? Daqueles que são grandes técnicos de inteligência artificial, mas não pensam no conjunto. E devemos pensar numa inteligência artificial que ajude no dia a dia a pessoa da rua, a indivíduo que tem um trabalho comum. Como é que podemos facilitar melhor o seu desenvolvimento diário? Como é que podemos facilitar melhor o seu acesso ao trabalho? Como é que podemos facilitar mais tempos para ele de descanso? Inteligência prática. E isso é, de alguma forma, uma inteligência experimental, ou, segundo o conceito de Mustafa Suleiman, uma inteligência ou superinteligência humanista. Então, de alguma forma, muito bem. Saber o que é a sociedade, saber o que está ao nosso redor e, através disso, sim, trabalhar. Mas trabalhar, palavra simples, com o pés no chão. Maravilha. Irmão Clotet, a gente, peço desculpa, a gente avançou um pouquinho o horário que a gente tinha se programado, já passou aí 35 minutos, e como eu combinei com você, e você alertou também muito bem, eu queria encerrar aqui, então, as palavras finais. Poderia ficar horas conversando, mas vamos lá. Primeiro, parabéns pela valentia, você é um valente, tá? Eu considero um dom, né? Muitas pessoas também me falam sobre esse dom. Então, valentia de enfrentar essas coisas assim, tá? Esses temas complexos numa sociedade tão agitada que nós estamos. A segunda questão que eu queria colocar, né, que é a alegria de poder estar, que apesar de tudo isso, né, a gente ter alegria, eu sou uma pessoa que tem um entusiasmo, né, e a palavra entusiasmo tem Deus dentro da gente, e eu também vejo o teu entusiasmo nas tuas pesquisas, nas tuas reflexões, que inspira outras pessoas, tá? Então, para encerrar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, ou deixasse uma mensagem sobre Maria, Nossa Senhora, né? Tu é um devoto, eu também sou, a gente é cristão, tu foi dirigente cristão no mundo de hoje. Como é que você acha que Maria estaria nos olhando? Ou o que você falaria sobre Maria nesse momento? Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Antes de entrar no tema de Maria, tu vais me permitir também um ponto que eu não mencionei para ter sucesso, e que eu acho que devemos muito a esse ponto, a esse aspecto, que é o respeito às pessoas. Tratar a todas as pessoas como verdadeiros seres humanos. Pessoas que têm sensibilidade. Pessoas que devem ser consideradas. Pessoas que devem ser agradecidas. Pessoas que têm uma família, que eles não são seres individuais. E para qualquer diretivo de uma empresa, eu diria, ponto também capital, além do progresso, da inovação, da internacionalização. Por favor, cuide das pessoas, trate elas com muito respeito, que elas se sintam vinculadas à empresa,
que elas se sintam vinculadas à universidade, porque juntos é que formamos uma sociedade. E tem que ser uma sociedade realmente sensibilizada, não apenas interessada nos próprios problemas das pessoas que nos circundam e problemas da sociedade. Então, esse tema das pessoas considero para mim importante, muito importante. E tu me falaste sobre Maria. Olha, o tema de Maria é isso, tão importante na vida de todos, na vida da igreja. Vida de todos, por quê? Porque todos temos uma mãe. E temos uma mãe corporal. Mas a pessoa, todos sabemos muito bem que não somos apenas corpo. Temos um dinamismo interno, temos uma consciência, temos uns afetos, temos todos alguns desejos que ultrapassam aquilo que nós somos. E eu considero que temos uma mãe, sim. Uma mãe é chamada Maria, que é a mãe do céu, que foi a mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o primeiro e grande mediador diante do Pai. Primeiro e grande mediador diante do Pai. E o segundo, ou a segunda, é Nossa Senhora. Então, o tema, o assunto é tão importante, veja bem, que o nosso Papa, Leão XIV, no dia 4 de novembro, assina um documento chamado Maria Mater Populi Fidelis. O que quer dizer isso? Maria, a mãe do povo fiel. Quer dizer, ele afirma, devemos acrescentar as invocações a Nossa Senhora, essa, Maria, mãe do povo fiel. Ou, para ter um linguajar universal, que nós viajaremos para outros países e participaremos em algumas liturgias e ouviremos isso. Maria Mater Populi Fidelis. É isso o que é? Em primeiro lugar, se Maria é mãe e é a mãe de Jesus Cristo, quer dizer que nós somos irmãos do Cristo, é porque somos filhos também de Maria. Olha bem, através de Maria, irmãos de Jesus Cristo. Cristo, o nosso irmão maior. Depois, fiel. Nos chama a todos à fidelidade. Fidelidade, antes de mais nada, o que quer? Ser consequentes com nós mesmos. Em primeiro lugar, com nossa consciência. Porque o primeiro juiz que nós temos é a nossa consciência. Então, ser fiéis à nossa consciência. E depois, certamente, ser fiéis àquele que é superior a nós e que quer o nosso bem, que é Jesus, que é Deus. E, para isso, nós temos uma grande ajuda, que essa ajuda é a mãe, que nos ama com amor, isso de mãe. E volto a dizer, isso quase é um segredo que guardo para mim. Me ajuda muito a entender o amor que Maria pode ter para mim, pensando no amor que a minha mãe tinha por mim. Considero que a minha mãe, aqui na Terra, é a pessoa que mais me amou, que para mim é uma pessoa extraordinária, fora do comum, que teria aqui grandes exemplos que até eu iria ficar sensibilizado. Pois me ajuda a amar mais a Nossa Senhora, saber que ela, por ser mãe do céu, me ama mais do que a minha mãe me amou como a pessoa predileta aqui nesse mundo e na minha vida. Então, Maria merece a minha confiança. A Maria eu tenho a vontade de ser fiel e peço para ela a ajuda de que continue sendo consequente, fiel, cumpridor do meu dever e ajudando sempre a todos. Resumo, era isso, viu? Queridos, bom, muito obrigado, irmão Clotet, por toda a conversa. Eu queria agradecer, então, desejar um Feliz Natal, né? Antes de tudo, Natal é Cristo, né? Maria, a mãe, né? Nesse momento, há 2000 anos atrás, na ordem até cronológica e de Kairos também, no tempo de Deus, que é diferente do nosso.
Queria desejar a todos um bom Natal com suas famílias e que a gente faça uma reflexão, né, que antes de tudo, né, o Natal é a marca do nascimento de Cristo. E feliz, aproveitando também, ano novo, 2026, muitas coisas vão acontecer, é importante esse momento de reflexão, um pouquinho de memória, parar, refletir o que veio do passado, uma questão de aonde é que eu estou e para onde é que nós vamos, né? Que Deus nos ilumine a luz, que o Papa João Paulo II falou muito bem, criou um mistério luminoso que nos conduza a humanidade para o melhor possível, né? Então, queria agradecer isso, deixar minhas palavras de gratidão e encerrando o programa Mindset 202, 4 anos no ar, agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro, Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento. O Home 7200, tudo para sua casa, vizinho da PUC. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E Métodos, soluções em engenharia. E a nossa querida Promed, soluções em saúde. Fiquem com Deus, Feliz Natal, muito obrigado, irmão. Nos vemos semana que vem.